Oiê, quanto tempo? Eh, eu eu comprei uma câmera nova e pra mim tá sendo tão estranho gravar com ela, porque ela não é espelhada, ou ela é espelhada, não sei. Então, esse é meu braço direito e esse é meu braço esquerdo, e aí toda hora eu me confundo quando eu vou me mexer. Eu tô me sentindo super torta, só que eu não consigo me ajeitar de um jeito que eu não me sinta torta. Mas vamos fingir que esses problemas não existem e que eu também não estou gripada e que eu não sumi por vários meses. Eu gravei muitas coisas, eu só não editei, não postei, não sei como é se eu vou postar ou não, como é que vai ser tudo, mas eu queria muito gravar sobre os meus lidos do ano, os meus lidos do ano, porque hoje é 5 de agosto e eu acho que eu falei muito pouco do que eu li. E eu também estou de ressaca literária, eu não li praticamente nada em julho e até agora em agosto eu também não li muito. E eu quero lembrar como é bom ler. Eu também quero muito gravar a tag dos 50%, mas no vídeo de hoje eu vou focar aqui na listinha que eu já tinha feito, que é falando dos livros que eu li em janeiro e em fevereiro. E eu coloquei ele numa lista do melhor livro ao pior. É, mesmo que eu fiz essa lista do melhor ao pior, não quer dizer que o último é o pior pior, ou que ele é ruim, só é o menos legal, o que menos me divertiu, ou que eu vi muitas críticas falhas, eu não sei. E eu também estou com um pouco de medo de já ter esquecido muitas coisas, porque pensar que eu li isso em janeiro e agora é agosto é um pouco assustador. Só que ao mesmo tempo parece que eu vou dar uma review muito mais sincera do que se eu desse assim que eu terminei de ler, porque eu fico refletindo tanto sobre os livros que eu leio, eu penso tanto, eu vou pensando, e aí eu mudo de ideia. Então, às vezes eu terminei um livro e fiquei, nossa, que troço ruim, e depois eu pensei, repensei, e eu fiquei, uau, é bom, né? Então, é isso, vamos lá. Como eu falei, eu tô me sentindo um pouco torta e desengonçada, mas eu não consigo me ajeitar. E parece que quanto mais eu mexo, pior fica. Então, assim, ai, vamos lá. O primeiro livro que eu anotei foi Os Ratos, do Dionélio Machado. Eu acho que eu não vou lembrar de todos os autores, eu não escrevi o nome dos autores, eu só escrevi o nome da obra. E, assim, esse livro mexeu um pouco com a química do meu cérebro. Eu assisti vários videoaulas no YouTube, porque ele é um livro assim de vestibular. Ele é um livro clássico, apesar dele ser um pouco esquecido, eu vejo poucas pessoas comentando sobre ele. Eu li um monte de resenha, eu li reportagens, eu comecei a ler muito sobre ele e refletir e pensar, etc e tal. Eu já fui logo pulando, né, para as minhas impressões e loucuras em vez de explicar sinopse, mas vamos lá. Aqui a gente tem a história de Jamil Neto, Natanael, pera, mas é isso. Os Ratos se passa um dia na vida do Nazianzeno. Ele é funcionário público, ele é casado, ele tem esposa e ele tem um filhinho pequitucho de 5 anos, mais ou menos essa idade. E no comecinho do livro a gente já sabe que ele tem uma dívida com o leiteiro. E ele passa o dia inteiro tentando quitar essa dívida com o leiteiro. No começo ele fala, bem, se a gente não tem dinheiro pro leite, é só a gente não tomar o leite. Mas a esposa dele, né, toma esse papel e fala, não, temos uma criança, como é que vamos criar essa criança sem leite? Ela precisa tomar o leite. E o Nazianzeno também
né, além do diálogo com a esposa, conta todas as outras regalias ou coisas que hoje para nós seriam básicas, eles já abriram mão de comer, de vestir, o que for. E é muito assustador pensar isso, levando-se em conta que hoje funcionário público é um trabalho de status, vamos dizer, um trabalho que as pessoas olham e já pensam, ganha bem, tem uma vida confortável. Mas em 1930 não era isso, o Nazianzeno basicamente vivia de vender o almoço para ter a janta. Ele fica ali o dia todo preocupado com essa dívida, pensando o que que ele vai fazer para quitar essa dívida, pensando como que ele vai sair disso, e é uma coisa um pouco assustadora, é uma coisa muito psicológica. Tem certos diálogos, certo momento, que eu não sei se existiu, porque, como eu disse, eu li muito sobre o livro, e aí tinham alguns professores que colocavam que aquela cena foi real, teve outros que colocaram que não, foi pensamento, e aí eu não sei. Eu acho que é um livro assim que vale muita releitura e vale muito pensamento crítico também. E é muito lindo, porque o muito lindo, triste, né? O Nazianzeno ele vai passeando, passeando, passeando por Porto Alegre, então ele vai no serviço, aí ele pensa, vou pedir dinheiro pro meu chefe, mas ele pensa, não, já pedi outras vezes. Aí acaba que ele desiste da ideia, ou tem essa cena que ele é humilhado pelo chefe, que eu não consegui compreender se foi real ou se foi fantasioso, essa cena, né, que eu falei. É, e aí ele começa a pedir pros amigos. E os amigos dele são baitas de uns agiotas ou são amigos de agiotas. Ele se envolve com cassino e com apostas. E eu fiquei pensando nas bets e tudo que tá rolando agora. Eu fiquei, uau. Se colocasse um celular, colocasse um pouquinho de tecnologia ali, facilmente seria um livro moderno, assim, atual, 2025, escrito agora, sabe? E é um pouquinho assustador. E como eu falei, é tristemente lindo, porque ele vai na cafeteria e vai encontrando esses amigos agiotas e vai jogar, e vai viver ali o dia dele, longe do trabalho. E é muito lindo, eu nunca fui em Porto Alegre e ele descreve a arquitetura, as ruas de uma maneira muito legal, é um livro muito imersivo. E eu vi que o Dionélio, ele era psiquiatra e ele tinha esse pezinho, esse quezinho também de psicanálise. E eu não lembro se ele foi político ou se ele apenas foi filiado ao PCB. E também me fez pensar muito, né? O Graciliano Ramos era funcionário público, foi prefeito, foi filiado ao PCB. O Jorge Amado, ele era jornalista, eu não lembro se ele chegou a ser funcionário público, mas querendo ou não, um jornalista mexe com a questão política e tal, ele também foi deputado pelo PCB e deve ter muitos outros escritores ali nos década de 30, 40, 50 que também foi e fiquei pensando, gente, cadê? Cadê essa militância organizada, sabe? Eu não sei, não sei o que aconteceu. E isso é um livro que me encantou muito, me fez pensar muito. Eu demorei muito a ler, porque eu ficava refletindo, eu ficava pesquisando coisas, pesquisando acontecimentos. Eu sinto que eu ainda tenho muito mais para falar desse livro, só que eu teria que me planejar, não falar assim espontaneamente. Tem também a questão com o título, que a gente só vê os ratos em si no finalzinho da obra, mas eu fiquei pensando que os ratos seriam os agiotas, seriam eles mesmos que ficam nessa corrida com o dinheiro.
de pedir um empréstimo para pagar outro empréstimo, para pagar uma dívida, e aí parece que fica naquele infinito, porque ele pode ter pagado o leiteiro ou não, ele pode pagar o amigo ou não, mas quando ele receber, ele já vai ter todas essas dívidas. Como que ele vai sobreviver? E aí tem muitas outras questões, mas eu não quero dar spoiler também, mas de maneira geral, seria isso, sim. Eu recomendo muita leitura. Queria que caísse mais assim nas graças da população mais jovem. Eu acho que quem gosta de literatura russa vai gostar muito, porque em muitos momentos eu senti que eu tava lendo O Nariz, O Capote, tem mais algum que eu acho que esqueci. Ou até mais um pouco assim, Noites Brancas, porque tá uma questão de classe, uma questão de trabalho, essas andanças na cidade, a burocracia do Estado, as amizades, um humor seco. E me lembrou muito essa literatura russa. Depois fiquei pensando, será que a Clarice Lispector leu esse livro? Porque eu consigo imaginar ela dando uma risadinha. Eu não sei, é coisa que eu fiquei fantasiando na minha cabeça. E o primeiro lugar foi esse. O livro é um livro que eu terminei já querendo reler, já pensando. Esse é um livro para se ler, reler, reler de novo, pesquisar, estar sempre em contato, porque é uma loucura, eu me senti dentro do liquidificador às vezes, é uma sensação inexplicável. Eu fui lendo um pouquinho todo dia antes de dormir, eu também acho que isso foi um erro, porque acho que eu comecei a misturar o livro com sonhos e pensamentos, e aí já tá tudo bagunçado aqui. E o livro que eu tô falando é A Obscena Senhora da Hilda Hilst. Esse é o meu segundo livro da Hilda. Ano retrasado, eu li O Caderno Rosa de Lori Long e eu falei, nunca mais leio Hilda. Só que ler Hilda é um sentimento inexplicável, porque é uma coisa que normalmente eu acho que eu não daria risada ou eu não gostaria. Só que eu fico pensando em tudo que eu já vi, já li da Hilda Hilst, documentários, os vídeos da Tati Leite, que são excelentes. Ela também tem vários vídeos sobre o caderno de Lori Lambe e a Luciana Fioredi, que eu também assisti. E aí eu ficava só assim, soltando arzinho pelo nariz toda hora. E eu botava a mão na consciência e ficava, meu Deus. Eu não sei como dar uma sinopse. Aqui a gente tem a Oficina Senhora de Rua Ile, que ela é viúva. E ela tinha o marido dela ali, eles tinham uma dinâmica esquisita, mas ao mesmo tempo eles se completavam e eles se entendiam e eles viviam bem do jeito deles. E aí, quando ela passou por esse luto, eu não sei dizer se ela enlouqueceu ou ela ficou sem local para colocar a loucura dela, porque eu acho que o esposo dela tinha esse papel, ele segurava a loucura dela, ele compreendia, eles eram pares, eram um casal de verdade. Ai, às vezes eu falo as coisas na minha cabeça faz sentido, e aí depois eu assisto e fico, gente. Enfim. E tem muita cena engraçada, cena cômica, cenas filosóficas, é, questões que você não sabe se tá acontecendo ou não. De novo, isso. E às vezes eu adoro isso muito. E ela vive ali meio isolada, sozinha dentro dessa casa, essa casa louca. E aí os vizinhos tentam se aproximar dela, mas, né, ela joga coisa pela janela, ela grita, ela faz escândalo. E os vizinhos não conseguem ali se aproximar dela e tal. É muito curioso, é muito imersivo.
imersivo, é uma experiência única. Mas eu fiz várias anotações, eu comecei a escrever uns comentários, só que sim, eu acho que é um livro que eu preciso reler e eu acho que eu adoraria reler esse livro em clube do livro. Eu acho que é um livro para você debater, para você conversar com as pessoas, para você refletir, estudar, conhecer a Hilda, pensar nesse movimento dela de uma poetisa e escritora séria, não sei se eu coloco assim, para essa coisa escrachada, essa coisa irônica, meio maluca, psicótica, que ela fez ali nos anos finais da carreira dela, mas é isso, Hilda Hilst é Hilda Hilst. Se você não conhece, eu, eu acho que eu recomendo começar com Lori Lambert para você já ser impactado pelo que ela quer fazer. Agora eu quero muito ler aquele que eu acho que é uma entrevista do Fico Besta Quando Me Entende, que, não sei, sinto que a senhora Di era meio que, sabe, ela ficou besta, que o marido entendia ela e eles estão viver ali juntinhos e felizes e depois ele sumiu. É um grande livro sobre o luto, é aquela parte do luto muito feia que muita gente finge que não existe ou não gosta de mostrar. O terceiro livro foi uma indicação do Patrick Torres. Ele fez um TikTok falando sobre. Na mesma hora eu peguei no Kindle Unlimited, comecei a ler e eu demorei muito para ler. Pode parecer que eu leio assim rápido, só que eu leio muitos livros ao mesmo tempo. Então eu vou pulando, hoje eu leio um pouquinho desse, um pouquinho do outro. E eu fiquei indo muito de Hilda Hilst para esse, do Histórias Escritas na Água. Acho que eu não tinha falado o nome do título, né? Mas eu fiquei intercalando esses dois. E foi uma descoberta muito, muito curiosa. Ele também, esse livro, mas assim, livros pra se ler chapado. E agora que eu me dei conta que esse é o terceiro livro que eu vou falar a mesma coisa, que é eu não sei o que é real, eu não sei o que era fantasia, pensamento, e isso é muito bom, isso é algo que me diverte, isso é algo que, de certa forma, me tranquiliza e me faz ficar curiosa e imersa na literatura. E esse livro é muito, muito, muito curioso, porque se você vai sem saber nada, e se você começa a ler ali no comecinho, ele vai escalando, ele vai de 0 a 100, eu não sei se é muito rápido, mas ele vai de 0 a 100 de um jeito que não dava pra imaginar. Porque no começo tá ali um homem meio, não sei se rico, mas muito snob, uma coisa meio assim, sudestino de grandes capitais, que vai pro interior e tipo, ele fez faculdade, as outras pessoas não, e vai pra essa cidade piquitucha pra fazer, já nem lembro mais o que, e aí ele começa a conhecer os moradores e aí aquelas pessoas bem Isabel Allende, Gabriel Garcia Marques, Socorro Affolli, pessoas assim curiosas, meio místicas, meio tem alguma coisa em você que eu não sei bem, descubra. E, e é isso, os personagens, eles são tão encantadores, eu acho que os personagens, eles carregam essa história, sabe? E aí, moço, esse moço arquiteto, engenheiro, que chega nessa cidadezinha, ele começa a andar ali na floresta com uma outra pessoa, nem lembro o que ele tava procurando. Eu só sei que ele chega numa casinha e ele conhece um cara que morreu e voltou a viver. Desviveu e viveu de novo.
E aí eles entram nessa casinha, no meio do nada, e tem uma mulher lá, também desvivida, numa mesa. Alguém entra, abre o peito dela, tira o coração e pronto. E as coisas vão acontecendo com a mulher ali. Alguém tirou o coração dela. E às vezes você até esquecia essas coisas impactantes no começo. Porque isso foi tão impactante pra mim. E é tipo as primeiras páginas, 10, 15 páginas. E aí depois começa ali o velório da moça. Essas pessoas, né, que tá ali mexendo com a moça são o pessoal ali do enterro, uma. Não sei se eu chamo ela de mágica, mas aquela senhorinha assim, mística que vai lá pra abençoar e tal. E aí começa a chegar as pessoas pros velórios, pro velório, e as pessoas começam a contar os seus arrependimentos e as suas histórias, sua vida, e eles têm que decidir se a pessoa merece perdão ou não, se a pessoa tá certa ou não, se essa pessoa merece ser condenada por aquilo. Pode não parecer grandes coisas, mas assim, sabe o negócio do coração, gente? Todo negócio da casinha, no meio do nada. Uma pessoa que desviveu e viveu de novo, só por ter ali 7, 8 personagens que vão contar sua história. E cada história é mais chocante que o outro. Apesar de que quando você vai lendo as histórias, você fica assim, conheço, isso. Então, sabe, assim, eu não sei pra usar muito wow, um, um filme assim, ó, wow. É isso, não tenho palavras, apenas um som, wow, que vai igual você se entendendo a história. É incrível. Eu não sei se esse livro ele foi finalista do prêmio Kindle ou finalista do prêmio Jovens Escritores Negros. Estou um pouco confusa, mas posso pesquisar e colocar aqui. E eu fiquei triste porque tem pouquíssimos livros. E é uma escrita maravilhosa, uma história incrível, personagens que você vai ficar pensando e pensando neles por bastante tempo. Eu acho que eu devo ter ficado uns 3 meses pensando nessa história. Eu sempre penso nos livros que eu leio. Esqueço o nome das pessoas, esqueço. Mas a história fica aqui, de um jeito ou de outro, ou as viajadas que eu dou enquanto eu tô lendo. Os próximos 2 livros que ficou em quarto e sexto lugares são livros teóricos. São livros mais assim, não ficção, livros mais para estudar. E eu acho que o acerto de um é o erro do outro. Porque quando a gente está contando uma coisa, eu acho que a gente não pode tratar o leitor como se ele não soubesse de nada. Ao mesmo tempo, a gente não pode falar as coisas esperando que ele saiba de tudo. E a Toni Morrison soube muito bem dosar isso no livro dela, A Origem dos Outros, que são uns mini ensaios que ela faz sobre raça, literatura, racismo nos Estados Unidos. E eu li ele pensando no nos meus estudos, meu futuro projeto de mestrado. Eu fiz um TCC que fala sobre racismo com livros da Octavia Butler. E eu pensei que eles seriam incríveis, que os ensaios, né, seriam incríveis para essa minha formação acadêmica e pessoal. E foi. Só que ao mesmo tempo eu tive pesadelos. Eu chorei. Eu fiquei desolada lendo isso. Assim, não tem, não tem outra palavra, sabe?
Tem uma história que ela é relativamente conhecida, eu acho que eu já tinha ouvido falar. Só que o jeito que a Toni Morrison contou, e ela falou como essas histórias, ela sempre vai contando histórias e ela coloca se aquilo influenciou ela ou se influenciou outros autores, como que ela vê que aquele acontecimento influenciou o racismo nos Estados Unidos ou influenciou é, a, a quebra não é uma boa palavra, não sei, ai, me fugiu como uma palavra boa, uma suavização do racismo, não sei, uma humanização do negro, talvez, que agora aqui um pouco confusa nas escolhas das palavras, desculpa. É, mas assim, esse livro, só de pensar, eu já começo a ficar assim, meio arrepiada, assim, se bestar daqui a pouco, eu até choro, não posso pensar muito, mas o que eu gostei da escrita da Toni Morrison eu nunca li nenhum livro dela de ficção. E aqui ela, né, traz um pouco, seja de folclore, ou seja, de acontecimentos reais, que de uma maneira ou outra impactaram ela como pessoa, como escritora e as histórias que ela escreveu. E eu gostei muito que, por mais que muitas das coisas que ela fala já sejam conhecidas, amplamente divulgadas, ela não trata a gente como se a gente fosse burro e não soubesse de nada. Ao mesmo tempo, ela conta as coisas de uma forma que, se a gente não sabe, a gente consegue aprender, entender, só que se a gente sabe, a gente se sente relembrando ou aprendendo coisas a mais. Não sei explicar. É, mas eu vou usar isso lá no sexto livro, que eu acho que fez totalmente o contrário disso, sabe? E aí ela conta uma história que eu até tentei gravar uns TikToks, mas eu não consegui, sobre uma escravizada que matou os filhos. É, e ela não foi julgada por assassinato ou o que foi, porque ela não era uma pessoa. E se ela não era uma pessoa, ela não poderia ser julgada por ter matado outra pessoa, sabe? No caso, os filhos dela, porque ela não queria é, perpetuar o que ela passava para os filhos. E ela era um objeto do Senhor. E ela machucou outros objetos do Senhor. Então, assim, gente, isso que é 200, 300 anos atrás, não eram pessoas. Não eram pessoas. Não eram vistos como pessoas, não eram tratados como pessoas. E é assim, é muito pesado. É muito pesado. Eu não sei se esse livro tem físico ou só essa versão e-book, que não sei se é a Biblioteca Azul ou a Companhia das Letras que publica, mas é incrível. Eu fiz muitas marcações e eu nem consegui abrir o livro depois e pegar essas marcações e salvar para futuras menções em alguma coisa, se eu for escrever e tal. E é incrível. E se você quer saber um pouco mais sobre representação negra na literatura, sobre a Toni Morrison, sobre a história racial dos Estados Unidos, eu indico muito esse livro. E de complemento, eu falaria para todo mundo ler o livro da Alice Walker, que é. Esqueci o nome, mas eu vou botar a capa aqui. Porque A Cor Púrpura é incrível, é maravilhoso, é importante e é muito falado. Só que esse outro livro, assim, As 50 Vidas e Mortes de Taranã, eu acho que ele representa muito mais, ele conta muito mais sobre a escravização, sabe? É incrível. Duas autoras incríveis e eu quero muito ler os livros
de ficção da Toni Morrison, principalmente O Olho Mais Azul e Deus Ajude Essa Menina. Acho que é isso não. Eu vou falando, eu fico sem ar, eu esqueço de respirar. Eu fico muito nervosa e tímida, acanhada ainda gravando. Espero que com o tempo eu consiga, sabe, me soltar mais. O próximo livro é A Identidade, do Milan Kundera. Eu já tentei ler A Insustentável Leveza do Ser e eu não consegui, tanto que eu passei o meu livro pra frente. Eu não acho que vai ser um livro que eu vá querer voltar e ler de novo. Só que esse livro da identidade, ele também me deixou muito pensativa. Incrível como esses livros de janeiro e fevereiro sempre esses livros de janeiro e fevereiro tiveram essa atmosfera assim meio sonhadora, meio realidade ficção, a ficção na realidade, a realidade na ficção, porque também tem umas cenas assim bem too much, bem demais, bem ilusórias que são muito importantes para a história. Eu escrevi uma resenha enorme de A Identidade, que tá no Scoob e tem fragmentos no Instagram. E como já tem 6, 7 meses ali, acho que eu não vou conseguir lembrar de tudo. Mas eu recomendaria A Identidade para fãs de Clarice Lispector, Helena Ferrante. Se você gosta de filmes tipo De Olhos Bem Abertos, dos filmes do David Lynch, que mais? Os filmes do Park Chan-wook, que tem essa atmosfera também bem ficção, realidade, o mundo dos sonhos, alucinações e homem versus mulher, o homem à frente do desejo feminino, a mulher frente ao desejo masculino e envelhecer, amor, relacionamento, sabe? É isso. Eu não sei, eu sinto que o Milan Kundera, pelo que eu me recordo de A Sustentável Leveza do Ser, que eu larguei ali 50, 60 páginas e lendo esse, eu acho que ele é meio equivocado na sua visão do mundo feminino. Ao mesmo tempo, talvez seja isso que a maioria dos homens perceba da gente. Eu acho que esse livro conversou muito com De Olhos Bem Abertos, que eu tinha assistido mais perto da época que eu li, então eu consegui conversar bem essas obras. E eu conversei também muito com a obra de Clarice Lispector, é, A Identidade ou Livro dos Prazeres? Uma Identidade ou Livro dos Prazeres? O Livro dos Prazeres. Que também tem essa professora que tem um amante mais velho, e aí ele trata ela como meio burrinho, assim, não sei. Não sei se foi uma boa escolha de palavras, sabe? Mas ao mesmo tempo que você percebe que tem ali o amor e a atração, eles ainda não sabem como perceber aquela mulher em si como uma pessoa e não só como essa ideia geral do feminino, o que é ser uma mulher, ainda mais ser uma mulher mais velha. Porque a identidade tem muito essa questão do amadurecimento, livros com personagens 40 mais, 50 mais. Tem também a questão do perdoar, de novo, a questão dos amigos, os amigos que a gente vai perdendo pelo caminho e a gente sente saudade, mas o que ele fez é perdoável? Não é perdoável? Ele se arrepende? Ele não se arrepende? Eu fui mesquinho, mas como é que eu vou voltar atrás nessa minha mesquinharia? É assim, maravilhoso. É muito bom, apesar de ter suas partes
ruim, viajada, de que eu, sabe, virei o olho. É, eu não sei se eu passei esse livro pra frente. Eu ia dar ele pra um amigo, eu não lembro se eu dei ou não, se ele tá aí. É, mas, ah, mas foi isso. É um livro muito maravilhoso. E eu não contei a sinopse, né? Eu só fui falando das minhas experiências. Eu não sei, será que as pessoas não sei se eu chamaria isso de resenha desses comentários mais focados em experiências e coisas que eu linko, ou só na sinopse cru e, eu achei bom, eu recomendo e tal. Não sei. Enfim, o sexto livro é Introdução ao Pensamento Feminista Negro. E eu quero que você foque em duas coisas. Primeiro, tudo que eu falei do livro de ficção da Toni Morrison. E segundo, que o título do livro é Introdução. Introdução. E por ser um livro de introdução que tem introdução no título, eu achei que ele muitas vezes levou a leitora a. Que palavra que eu escolho? Como se ela deveria saber muito mais que o livro se propõe por ser um livro introdutório. Então, eu não achei um livro proveitoso, eu não achei um livro fácil e gostoso de ler, por ele ser um introdutório. Eu já li vários outros livros feministas, então eu acho que se não fossem esses livros, eu não conseguiria ter aproveitado nem metade dos escritos e tem potencial, só que ao mesmo tempo parecia uma puxação de sardinha para algumas escritoras, para algumas pensadoras, em vez de mostrar o pensamento dela. O que que ela pensa? Parece que, tipo assim, nossa, essa escritora é maravilhosa, ela é incrível, ela foi importante, mas por quê? E me explique por que o pensamento dela de maneira introdutória. Lembre que é introdutório o livro. Eu acho que eu também escrevi uma resenha sobre esse livro no Scooby. Eu estava escrevendo resenha sobre todos os livros que eu estava lendo, mas eu parei. Eu quero continuar. Eu não gosto de não escrever nenhuma resenha assim que eu termino de ler, porque as ideias estão mais frescas, eu consigo lembrar melhor das passagens e do que eu não gostei, do que eu critiquei. E eu queria também muito gravar TikTok, Reels, sabe, dos vídeos meus. É isso, olha como que eu fico nervosa gravando pro YouTube. Já deu 45 minutos de gravação. Toda hora eu tenho que me lembrar de respirar, que eu esqueço. Fiz uns testes com o microfone da câmera, o microfone do computador e esse microfone. E esse aqui foi o melhor. Então, assim, desculpa, eu vou tentar projetar minha voz, eu vou tentar falar mais alto, que é bem complicado pra mim, ainda mais que eu tô gripada. E já tá acabando. Eu perdi a gravação de Ela Se Chama Rodolfo, então eu vou tentar só eh, passar assim por cima e dos próximos dois livros. E o bom é que os outros livros eu escrevi resenha. Então eu vou printar e colocar na tela, ou eu vou deixar o link aqui embaixo, vou ver o que que eu faço pra ajudar. Eu tava falando do sétimo livro, Ela Se Chama Rodolfo. O que eu falei é que eu não sei se eu tenho permissão pra falar, se eu tenho um local de fala, porque eu procurei pessoas trans falando desse livro e eu não achei. E essa questão, como que ela foi abordada, algumas situações retratadas, eu não gostei, eu não me senti muito confortável, apesar de ter gostado muito de outras coisas. A irmã do protagonista é muito legal, a história dela é bem legal, bem trabalhada, e eu gostei muito. Os outros personagens secundários também, a tartaruguinha, que eu adorei, e Rodolfo é muito fofo. Como é que pode uma tartaruga literária ser tão fofa e eu gostar tanto dela? As partes das viagens pela capital também foi muito legal, porque é um lugar que eu não conheço. E aí o protagonista ficou indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, foi pra um bar, foi pro interior, assim, pra uma roça. E isso é muito divertido, isso
cria uma conexão com o personagem principal, que eu esqueci o nome, mesmo ele sendo insuportável, que em alguns momentos me afastava da trama. Só que a relação dele com os amigos, a relação com as cartas ali que ele estava trocando, né, os e-mails, é, a questão que tinha ali também, né, com o cara que ele dividia ali a casa, que ele tinha se mudado e tal, né, nem contei a sinopse direito, mas ele terminou com a namorada e aí ele procurou uma casa pra morar e começou a morar nessa casa que tinha tartaruga, né, o Rodolfo. E, e todas essas relações que vão se desenrolando a partir daí são incríveis. Mas o personagem é um chato e eu não sei como eu me sinto, eu não me senti muito confortável, pra falar a verdade, com a representação trans. Se vocês viram alguma entrevista da autora sobre isso, se vocês viram alguma pessoa trans que fala desse livro, me manda, por favor. Eu adoraria ler, adoraria mudar de ideia, se o caso for, mas eu não sei. O final, pra mim, foi muito mais agridoce, muito mais azedo do que bom, mesmo tendo tudo pra ser uma história incrível e maravilhosa. Mas eu acho que eu li no Kindle Limited e mesmo assim eu recomendo a leitura, porque, não sei, acho que mais pessoas têm que falar disso também. Pronto, agora eu tô oficialmente com febre e eu não paro de tossir. E, gente, eu falei muito, já passou 1 hora e eu só falei de 7 livros. Tem que aprender a ser mais sucinta. Em oitavo lugar, que é Tashi e Tolstói, e o livro que ficou em nono lugar, que é Vigilante, eu fiz resenhas na internet. E como ultimamente eu quero prezar muito pelo melhor feito do que perfeito, eu vou fazer assim, um resuminho de 2 minutos para cada e linkar a resenha. Desculpa, mas já passou muito tempo e agora eu tô com febre. E também já tô sem voz. É, sobre Tashi e Tolstói, ele é um jovem adulto, livro jovem adulto, que a Tashi, ela é youtuber e fascinada pelo Tolstói. Ela tem uma novela, web novela, uma websérie, recontando Ana Karenina. Ela tá no último ano da escola e ela tá indo pra faculdade. Quer dizer, né, no próximo ano ela pode ou não estar indo pra faculdade. E começa a acontecer várias coisas ali na vida dela que tudo é basicamente as coisas estão se encerrando, né? São ciclos se encerrando da escola, a websérie de Ana Karenina que tá acabando, a irmã dela que vai se mudar também, porque ela tem uma irmã mais velha, umas coisas que vão ali acontecendo com os pais dela, a relação com os amigos que também gravam a série com ela, eles vão para faculdades diferentes, como é que vai ser? Tem ali também a questão de uma pessoa doente com câncer, como que vai ser tudo isso ali. É, de maneira geral, eu acho que se eu tivesse lido quando era adolescente, eu ia amar, mas né, agora eu não sou o público-alvo. Mas foi muito fofinho e eu também achei que isso é uma maneira muito legal de você introduzir clássicos para os adolescentes, porque eu lembro que o John Green, as pessoas zoavam ele por isso, mas eu fico pensando quantas pessoas que leram algum clássico que foi mencionado nos livros do John Green ou leram O Morro dos Ventos Uivantes por causa de Crepúsculo, sabe? Então, assim, não tira esse mérito. É, se você tem ali um adolescente de 14, 15 anos, eu super recomendaria você dar esse livro depois, não sei, um Tolstói adaptado ou um livro mais curto para incentivá-lo a ler os clássicos. Por último lugar, Vigilantes.
que eu fiquei tão triste dele estar em último lugar, não porque ele é ruim, horrível, podre, joga fora, mas eu já tinha lido os 2 mini contos que são prequels, que são antecessores, né, a esse livro completo, que como arruinar o seu dia de folga, assistente de vilão, uns contos assim. E eu lembro que eu simplesmente amei, fiquei apaixonada nos contos, eu li assim, super rápido, virando noite ali na pandemia. Foi muito legal, eu estava muito ansiosa para ler esse livro, focando ali mais na Odete. Ela é uma assistente de vilão, então ela é do mal, e ela se apaixona pela super-heroína, a menina do bem. Então ali já tem o tropes do inimigos para amantes, que é uma coisa que particularmente eu não curto muito, mas eu consigo levar de boa quando eu tô lendo. De desenvolvimento desses livros novos que parece que querem se segurar muito mais nas tropes, muito mais inimigos para amantes, boazinha versus mazinha, blá, 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 Grumpy Sunshine, do que realmente desenvolver a história. Eu sinto que muito desses livros românticos, seja nacional ou não, eles se seguram muito na trope e quer que a trope conte a história. E para mim isso não é legal. Eu senti que a escrita parece que caiu um pouco, assim, desculpa, autora. Parece que a escrita caiu um pouco dos contos para o livro. É, e aí, antes, personagens que me cativaram tanto não me cativou. A super vilã da história eu achei muito repetitivo, bobo e que poderia ter sido deixado mais pro final pra gente descobrir ali, sabe, nos 90%, sendo que a gente descobriu nos 40% e já era meio óbvio. E não sei, é o que eu falei sobre ser muito simples, e meio que levar o seu leitor como bobo. Não sei se foi uma boa escolha de palavras, mas é isso. Você pode trabalhar mais um pouco a sua escrita, mesmo que você use tropes. Você pode desenvolver mais seus personagens, sabe? E não senti isso. Não foi muito legal. Como eu falei, eu também já escrevi uma resenha sobre esse livro. É, infelizmente tá aqui, né? Eu queria ter gostado mais. E não sei, sabe? Super-heróis no Brasil, eu acho isso uma coisa tão legal. Eu gosto de o Quarteto Fantástico. E eu senti um quê de Quarteto Fantástico aqui. Só que parece que antes as pessoas viam os heróis muito mais como coisa. Não sei explicar, mas tinha uma admiração, mas também tinha um medo. Porque, querendo ou não, são super pessoas, são pessoas perigosas. E tá bom, uma pessoa pega fogo, outra pessoa voa, gente, que é isso? Se eu fosse uma civil, eu ficaria fascinada, sim, mas também ficaria com medo. Eu acho que eu não conseguiria me submeter, ser submissa tão fácil. E aqui também pegou uma questão do The Boys, que eu nunca assisti, mas já vimos vídeos na internet, que não, sobre. é, que também tem, né, em Guerra Civil, Capitão América, Homem de Ferro ali, do corporativismo, se entregar para o Estado, se entregar para iniciativa privada e coisas e tal. É, isso, disse eu gostei, achei críticas válidas e legais. Mas, no fundo, eu não, não recomendo nenhum desses livros. Eu recomendo todos. É só minha opinião. Acho que eu sou uma leitora muito chata, querendo ou não. Cada dia que passa, eu sinto que ficou uma leitora mais difícil de agradar, infelizmente, né?
Mas é isso, desculpa aí pelo final do vídeo ter ficado tão ruim e caótico. Vou tentar me recuperar antes de gravar de novo. E é isso. Desculpa, vou tomar um de pirona. E tchau.